Bem-vindos ao Bloomberg. Os bancos portugueses já apresentaram os resultados relativos a 2012. Ao longo da próxima hora vamos olhar para o retrato que fica da banca no último ano e vamos ver se este é um setor em que vale a pena investir. Na segunda parte alargamos o tema de investimento. Vamos olhar para tudo o que pode fazer funcionar uma carteira de investimento em 2013. E para isso, como sempre, contamos com a presença em estúdio de Nuno Serafim e Diogo Teixeira. Obrigado por estarem neste Bloomberg. Vamos então fazer umas contas rápidas àquilo que foi esta época de apresentação de contas dos bancos portugueses. Os maiores bancos ganharam quase 2 mil milhões de euros com investimento em dívida portuguesa. A maioria dos mercados de dívida não evitou ainda assim perdas no BCP e na Caixa. Com os mercados de dívida em recuperação, também a Banca Nacional conseguiu aumentar os ganhos com operações financeiras e assim compensar as perdas causadas pela situação da economia portuguesa. O resultado alcançado com operações financeiras em 2012 foi 6 vezes maior que o conseguido em 2011, uma melhoria que se deve à recompra de títulos de dívida dos próprios bancos e, sobretudo, às mais-valias com dívida pública, que registrou uma rentabilidade média de 57% no ano passado. Desta forma, os maiores bancos ganharam 1,9 mil milhões de euros com o investimento em dívida. E apesar do contributo positivo dos mercados financeiros, a recessão em Portugal não deixou que os bancos conseguissem melhores resultados. No caso do BES e do BPI, as mais-valias com operações financeiras foram aproveitadas para os dois bancos regressarem aos lucros. Também o Santander Tota aproveitou a melhoria nos mercados para aumentar o lucro. Mas, no caso do BCP e da Caixa, a história é outra. Quer o Banco Estatal, quer o primeiro banco privado português reportaram prejuízos. Vamos então olhar para estes resultados. Nuno, temos aqui várias histórias diferentes, mas se pudermos ter uma imagem global da banca portuguesa depois destas contas de 2012, que imagem é essa? Não, é uma banca que está calmamente a limpar o seu balanço, que está a restar ainda um elevado número de imparidades, o que reflete que a qualidade dos ativos ou os ativos, o preço a que os ativos estavam contabilizados no seu balanço, não refletia o valor presumível de venda ou o valor de liquidação, pelo contrário, portanto isso é um processo que já decorre há 2 ou 3 anos e que deverá ainda durar mais 1 ou 2 anos. Agora, obviamente, existem bancos, os bancos estão numa posição, o ano passado foi-lhes permitido que ganhassem bastante dinheiro através do investimento em dívida pública e todos os bancos transversalmente conseguiram tirar partido dessa situação, uns mais do que outros. Agora, obviamente, existem bancos que ainda têm, pelo facto do seu negócio estar muito centrado, estar muito exposto ao mercado imobiliário ou ao mercado doméstico, que é o caso da Caixa Geral, do BCP e do Banif, de facto, os ganhos que podiam ter obtido ou que obtiveram através dos mercados de dívida pública não compensaram ainda o total de perdas e de imparidades que tiveram que contabilizar. E ainda se vê que, de facto, os bancos estão um pouco a arrumar a casa, mas seria de esperar que demorassem tanto tempo neste processo? Sim, vamos lá ver. Há aqui um plano. Portugal, desde que está sob assistência financeira, o sistema financeiro internacional, o sistema financeiro, os bancos portugueses, foram objeto de um escrutínio muito rigoroso por parte da Troika, não é? Nomeadamente do Banco Central Europeu, e onde foram implementadas auditorias, ou foram feitas auditorias aos grandes grupos financeiros e aos maiores devedores desses grupos financeiros, que poderiam provocar risco sistémico. E, portanto, houve uma análise, nós queremos querer bastante cuidada sobre aquilo que os bancos deveriam ter que fazer contabilisticamente nos seus balanços para fazer repercutir as percas potenciais que os seus ativos poderiam levar a deixar a entender. Não nos podemos esquecer que as condições económicas do país também se alteraram significativamente e os pressupostos macroeconómicos de crescimento, que era suposto há 2013 Portugal já registrar um crescimento da sua economia e não uma recessão, como é o caso, e também era suposto que em 2012 o nível da recessão não fosse tão acentuado, que isso não se verificou e, portanto, o nível de imparidades que os bancos vão ter ou tiveram que efetuar foi bastante superior àquilo que era previsto, ou seja, as imparidades ainda estão a crescer a um nível de 2012 face a 2011 de 20 e poucos %, em quase todos os bancos. E, portanto, o crédito mal parado também é um problema que também não foi logo previsto numa primeira análise, mas que nós sabemos
pelas condições económicas, pelo nível fiscal que nós atingimos, nomeadamente sobre os trabalhadores por conta de outra, que é um nível dos NPLs, ou seja, o crédito mal parado também vai continuar a crescer e vai continuar a crescer mais do que aquilo que era suposto. E, portanto, eu creio que em 2013 e, eventualmente, em 2014, ainda vamos continuar a assistir a um número elevado de imparidades, a um nível elevado de provisões, para cautelar, de facto, o valor justo dos ativos e o valor, para cautelar a diferença, para cautelar o diferencial entre o valor contabilístico dos ativos e o valor justo. E, portanto, nós sabemos que as coisas demoram algum tempo e que o impacto, ou se tivéssemos logo que determinar as imparidades num momento só, provavelmente o nível de recapitalização e as necessidades de financiamento da banca e as necessidades de capital da banca seriam muito superiores àquilo que era suposto. E, portanto, há aqui também jogar um pouco com o tempo e com o plano de assistência financeira para, de facto, para que o impacto não seja muito grande, também ao nível da concessão de crédito. Não é? E relativamente a essa questão que levantaste das necessidades de recapitalização da banca, nas últimas semanas assistimos a vários intervenientes do setor financeiro dizer que os bancos portugueses, em determinada altura, só precisaram deste dinheiro todo devido às metas que foram impostas pelas instituições internacionais e que, se não fosse assim, nem precisavam deste dinheiro todo. Mas quando olhamos para este nível de imparidades, é totalmente verdade? Sim e não. Ou seja, há duas maneiras de fazer uma operação contas verídicas, basicamente. Fazer uma limpeza a 100% do balanço, que pode levar a perdas extremamente elevadas, se de facto tivermos que registar ao justo valor, nomeadamente, como referiu o Nuno, imparidades. No setor imobiliário são coisas que podem ser ou constatadas imediatamente ou constatadas ao longo do tempo, o que é muito mais suave e muito mais verídico, porque não se está, de facto, a vender com urgência ativos que não necessitam de ser imediatamente vendidos. A opção tomada pelas instâncias europeias foi, de facto, de requerer dos países onde há um risco sobre a economia, nomeadamente um risco recessivo maior, que os bancos tivessem níveis de capitalização superiores aos que são exigidos noutros países mais estáveis. E, portanto, os níveis de fundos próprios, de facto, em Portugal são de 10%, em termos de rácio de fundos próprios sobre o balanço, quando noutros países estão apenas de 9%. Esse excesso serve, de facto, para, de certa forma, criar uma almofada que vai permitir, ao longo de vários anos, registar a pouco e pouco estas desvalorizações dos ativos. E como referiu o Nuno, penso que ainda vão ser necessários vários anos para que, nomeadamente, todos os ativos com qual os bancos ficaram, ativos imobiliários que passaram para a carteira direta ou indireta dos bancos, venham a ser, de facto, realizados em termos de vendas ou realizados em termos de arrendamentos, de forma a permitir que esses ativos tenham um rendimento significativo e cheguem, de facto, a um valor real em termos de faz sentido, então, para os bancos portugueses terem este nível de rácios de exigência? Sim, aliás, se virmos que os ganhos oriundos das carteiras em termos de dívida pública dos bancos foram de cerca de 2 mil milhões de euros em 2012 e que, mesmo assim, os resultados da banca não chegam, no seu conjunto, a atingir nem pouco mais ou menos estes níveis, significa que em 2013, de facto, partem de um ponto provavelmente abaixo de zero e vão ter que ganhar ao longo do ano, de certa forma, negócio e rentabilidade para atingir pelo menos um break-even durante o ano de 2013. Já não vão contar com essa vantagem da dívida. Esta vantagem da dívida portuguesa existiu, mas não vai se reproduzir em 2013 e, portanto, vamos ter, de facto, bancos que vão ter que lutar para valorizar os seus ativos e para manter um negócio rentável em 2013. Vai ser um ano-chave um bocadinho nesse aspecto, porque ainda estamos numa economia muito debilitada, com, de facto, pessoas que têm cada vez mais dificuldade, tendo em conta a pressão fiscal, em fazer face aos seus compromissos, nomeadamente em termos de crédito ao consumo e crédito imobiliário, e, portanto, vai ser um ano complicado para o setor financeiro. É por isso que, e depois vamos falar de valorização,
creio que ainda é complicado hoje em dia ter uma visibilidade sobre o nível de valorização da banca portuguesa, se ele está correto ou não. O que é certo é que, em termos relativos, se virmos o nível de valorização de bancos, nomeadamente como o Banco Espírito Santo, o Banco BPI, em relação aos seus pares europeus, que têm situações, em termos de balanço, muito mais, digamos, claras, porque de facto não fazem face aos níveis de incerteza que temos em Portugal, vimos que não há, do nosso ponto de vista, na Optimize, não há um prémio de risco suficiente na valorização dos ativos portugueses, do setor financeiro português. Portanto, nesta altura à banca europeia. Na tua opinião, a banca portuguesa, apesar de ter este desempenho... Apesar de ter tido um desempenho extremamente positivo neste início do ano, é um ativo muito mais, de facto, arriscado do nosso ponto de vista do que qualquer outro ativo do setor financeiro em países, digamos, do centro da Europa, Alemanha, França, nomeadamente. E em níveis de valorização que estão muito próximos, se vimos os rácios, nomeadamente de preço em relação ao valor do ativo líquido. Portanto, é preciso ter algum cuidado sobre esta classe de ativos, porque é provável que, de facto, ao longo dos próximos 2, 3 anos ainda haja um nível de rentabilidade muito fraco em relação a estas ações, basicamente. Tens esta visão também relativamente ao investimento na banca portuguesa? É preciso avançar ainda com cautela, ou já há aqui algumas histórias que de facto estão apetecíveis? Não, o ano passado nós começámos a ter a olhar para um desempenho de alguns bancos, nomeadamente do BPI, foi o primeiro banco mais especificamente a ter um excelente comportamento em bolsa, com uma valorização fantástica, duplicando mais do que duplicando o seu preço inicial, e portanto já por si só refletiu um pouco a melhoria de confiança relativamente à economia portuguesa e também relativamente à valorização, à própria valorização intrínseca do próprio banco. Porque o que se passa, o Diogo tem razão, ou seja, vai haver mais imparidades, eu já tinha dito que vão haver mais imparidades. É um processo relativamente moroso e um processo relativamente lento, até porque não é só... Mas podemos estar aqui a argumentar que os bancos estão a ser muito lentos em reconhecer as imparidades. Não, existe aqui sim. Os bancos são entidades altamente escrutinadas. Não quer dizer que sejam, por serem altamente escrutinadas, não cometam erros. E, aliás, o passado foi profícuo nesse tipo de situações. Mas a verdade é que, por exemplo, ativos altamente ilíquidos, como são os ativos imobiliários, e numa conjuntura em que o mercado claramente secou e o interesse de investidores internacionais, nomeadamente sobre o mercado português, reduziu-se bastante, é muito difícil avaliar. Ou seja, entre o valor presumível de venda de um ativo e o valor de liquidação imediata, existe uma diferença brutal. E, portanto, é muito difícil reconhecer de um momento para o outro, ou só num exercício, essa diferença, não é? E se calhar nem é justo que assim se faça, que as coisas se façam dessa forma. Até porque as condições macroeconómicas e as condições monetárias e os mecanismos de transferência de liquidez dentro do Banco Central, dentro do espaço da União Europeia, podem se alterar para melhor. É essa a nossa previsão. Em muito pouco tempo, como aliás aconteceu o ano passado, ou seja, estávamos numa situação muito periclitante, uma situação muito arriscada em meados do verão do ano passado, e de um momento para o outro, com uma pequena intervenção por parte do Sr. Mário Draghi, com um acrónimo de OMT, basicamente mudou as regras do jogo. Portanto, é também normal e é aceitável que o nível das imparidades seja feito de uma forma relativamente suave ao longo do tempo, desde que haja uma direção correta. Ou seja, e a direção, nós sabemos, infelizmente, está no sentido dessas imparidades continuarem a refletir a pior qualidade dos ativos que estão nos balanços dos bancos durante um período assinalável de tempo, para mal dos nossos pecados, e refletindo um pouco as condições macroeconómicas que nos envolvem, mas também a conjuntura muito específica do país. Este particular, e o Diogo tem toda a razão, o próximo ano não vai permitir que os bancos tenham uma performance tão assinalável através do investimento em dívida pública, mesmo que as taxas de juros continuem a descer, e é perfeitamente aceitável que isso possa acontecer. Mas o caminho que têm para fazer já não é igual ao que fizeram. Não vai ser com certeza o mesmo. E, portanto, isto revela de facto que existe aqui, ou pode existir aqui, em termos de expectativas face à banca portuguesa, elas não estão muito longe de terem saído de uma situação arriscada. O sistema financeiro e os bancos, propriamente dizendo, são vistos um pouco, e eu creio que de forma correta, um pouco
numa vertente muito binomial, ou seja, podem facilmente valer o dobro do que aquilo que refletem hoje as cotações, como podem facilmente valer metade daquilo que hoje as condições refletem. Muito depende disto da evolução da Europa. Ou seja, não há aqui grande coisa que se possa fazer. Se nós acreditarmos que a Europa está no caminho certo, mesmo com passos muito lentos, mas que está no caminho certo e aponta para a direção correta, e que existem, e nós calmamente e nas últimas semanas temos visto alguns sinais de que a renegociação na Grécia, a renegociação na Irlanda, a dívida da Irlanda, enfim, a própria postura do Banco Central Europeu, um bocadinho mais benevolente dos dirigentes europeus, dos altos quadros da Comissão Europeia, vão no sentido de que querem fazer as coisas numa direção correta e num sentido correto, embora sempre muito lento, porque existe aqui um problema também de produção legislativa no quadro da zona euro, com 17 países, é um pouco difícil encontrar consensos. Mas a verdade é que, sim, ou seja, eu não estou muito pessimista porque, relativamente à banca portuguesa, não porque acho que está aqui muito valor, que haja muito valor incorporado no preço das ações portuguesas, mas estou relativamente positivo ou relativamente otimista, porque existe que no quadro da União Europeia, e apesar de estamos longe das coisas estarem completamente resolvidas, em termos estruturais existe um longo caminho a percorrer, creio que as coisas vão na direção certa e creio que os investidores também estão a olhar para mercados mais arriscados ou com prémios de risco um bocadinho mais elevados, como é o nosso caso, de uma forma um bocadinho mais benevolente. E, portanto, isso leva-me a querer, ou leva-me a estar ligeiramente otimista, embora, claro, isto são investimentos que requerem alguma atenção e que, com certeza, vão ter grande volatilidade nos próximos meses. E essa é uma imagem que fica, obviamente, para o setor em geral, mas se olharmos para algumas histórias em particular, Diogo, o BCP está aqui em perspectiva a saída da operação na Grécia. Em relação à Polónia, o BCP terá capacidade para manter essa operação? Ou, face ao estado em que está, também é possível que acabe? Basicamente, tudo vai depender um bocadinho do desempenho da atividade nacional, entre aspas, durante o ano de 2013. É preciso ver que, hoje em dia, a valorização relativa da atividade na Polónia representa perto de metade do valor em bolsa do BCP. Isto significa que em termos relativos, abdicar desta operação para o BCP seria, de facto, uma alteração muito significativa do modelo de negócio, das perspectivas de crescimento e mesmo das perspectivas de resultado. Portanto, é normal que, de facto, a administração do BCP faça todo o seu possível para afastar esta perspectiva. Agora, há uma pressão, de facto, forte por parte das autoridades europeias no sentido do BCP ter que sair desta operação polaca, pelo facto de se tratar de um banco que está sobre um plano de ajuda massivo por parte do Estado português. Portanto, aqui tudo vai ser uma questão de timing e também, de facto, de pesos políticos e de pesos negociais junto das autoridades europeias, de facto, a deixar o tempo, de certa forma, ao BCP para sair da esfera pública portuguesa antes de ter de vender esta operação polaca. Francamente, não sei qual vai ser o desfecho desta situação. Como qualquer processo negocial, vai depender, de facto, da força das nossas vozes em relação às autoridades europeias. Vamos ver como é que isto, basicamente, qual vai ser a conclusão deste. E já que falas em intervenções estatais em grande escala, quando olhas para o Banif, que apresenta um prejuízo que é de 7 vezes o valor de mercado do banco, o que é que isto nos diz deste banco? É um banco que, de facto, só viveria com esta injeção de capital? Sem dúvida, qualquer. O facto do Estado ter mais de 99% das ações significa que, de facto, hoje trata-se de um banco para todos os efeitos nacionalizado e que só vive porque está, de facto, sob a alçada do Estado português e que não tinha condições para viver e para continuar a sua atividade sem, de facto, haver uma intervenção massiva do Estado português. Mas é um banco que terá capacidade para recuperar?
mais uma vez, a questão da capacidade de recuperação já passou a ser uma questão meramente intelectual, porque trata-se basicamente de saber qual é o valor que este banco vai trazer aos acionistas. Os acionistas privados deixaram de existir no Banif. Portanto, é um banco que deixou de ser um banco privado e passou a ser um banco público, basicamente. Significa que o Estado irá assumir a sua função de último recurso de salvação deste banco e poderá vir, no caso de haver mais imparidades e mais necessidade de recapitalização, a reforçar a sua ajuda ao banco. Pronto. Francamente, é impossível hoje dizer de fora qual é que é o valor intrínseco dos ativos do Banif, dado se tratar de um banco que tem, de facto, um envolvimento muito forte no setor imobiliário e, como já falamos, a questão da valorização do setor imobiliário em Portugal é extremamente complicada, ainda mais numa situação onde, de facto, irá haver necessariamente uma reestruturação dos ativos, uma necessária tentativa de venda desses ativos. O valor de realização irá muito importar para saber se, de facto, há uma... Quais vão ser basicamente, os custos ou o nível de valor para o Estado enquanto acionista ou para o contribuinte enquanto financiador, basicamente, desta operação. Espero que, de facto, a situação do país não se degrade demasiadamente rapidamente e fortemente, de forma a que não exista com o Banif um caso um pouco como houve com os ativos do BPN, nomeadamente. Aqui trata-se de uma situação bastante diferente da que existiu no caso do BPN, porque, de facto, não se trata de crime, trata-se apenas de uma situação, de facto, de incumprimento das necessidades de capitais próprios e de uma intervenção do Estado de forma a complementar o papel dos acionistas privados. Contudo, espero que, de facto, não haja níveis demasiadamente avolutos de perdas e de prejuízos nos próximos anos, para que a fatura para o Estado português seja a mais pequena possível. E depois para os contribuintes. E para os contribuintes, portanto. Nuno, como é que olhas também para esses números de BCP e de Banif? São dois bancos que estão aqui fora do comboio da banca? Sim, são os casos que saltam mais à vista pela dimensão, pela dimensão de facto absoluta dos seus resultados, outro pela dimensão relativa, porque é um banco que será o quinto, sexto maior banco do sistema financeiro, eventualmente até menos do que isso. E, de facto, o volume de resultados negativos é absolutamente assustador, 576 milhões de euros. No caso do BCP, interessa aqui, ou importa aqui salientar que o BCP registrou 1,7 mil milhões de euros de imparidades, dos quais 700 milhões vieram da Grécia. É normal e tem-se aventado nos últimos dias que o BCP está em negociações, aliás, não foi segredo na apresentação dos resultados. O presidente do banco, o CEO do banco, afirmou que estariam em negociações da venda da participação na Grécia e, de facto, ou do banco grego. De facto, é algo que faria todo o sentido. Neste caso, o BCP teve aqui um duplo azar, ou seja, tem os seus resultados muito dependentes do mercado nacional, porque era o maior banco em termos de ativos do sistema financeiro português e nós sabemos como é que a economia portuguesa tem-se comportado e, como se não bastasse, também tinha exposição à Grécia, que é o pior país para ter exposição ou seja, um cocktail que dificilmente poderia dar bom resultado. Dificilmente, ou seja, o BCP tem exposição à pior economia da zona euro e à segunda pior economia da zona euro. Portanto, era um bocadinho difícil. Felizmente tem a Polónia, que está a correr melhor nos últimos anos e que, obviamente, é uma pena se o BCP tiver que libertar esta exposição à economia polaca, porque é uma economia que tem dimensão, tem escala e está a crescer. E isto acaba por ser uma pena se de facto a Comissão Europeia obrigar, e se este programa de assistência obrigar a que os bancos portugueses e as empresas portuguesas aliviem ou reduzam a exposição aos mercados internacionais, porque de facto se houve alguma coisa que distinguiu
Portugal e de economias como a irlandesa e como a grega, no sentido positivo, foi de facto de algumas empresas terem exposição internacional, nomeadamente à América Latina, como é o caso de várias empresas, de algumas empresas emblemáticas da economia portuguesa. E, portanto, isto seria uma pena, embora, de facto, a Grécia é algo que, com certeza, que a administração do BCP e os acionistas estão obviamente, muito ansiosos por se verem livres desta exposição à economia grega. A pena é se isto implicar também a venda e a saída da Polónia. Isso seria de evitar, e eu creio que aqui deverá haver uma conjugação e um reforço da diplomacia política portuguesa no sentido de que tal não aconteça. Ou seja, porque isso, de facto, é fragilizar o sistema financeiro português. E por falar fragilizar as empresas em venda de ativos, antes de irmos rapidamente para intervalo, o presidente da Caixa também disse que quer vender rapidamente a posição que tem na Portugal Telecom. A necessidade dos bancos venderem ainda alguns ativos pode continuar a pressionar aqui algumas outras empresas em que de facto sejam essas as participações que estão à venda? Mas venda? isso aí já não me choca tanto. Uma coisa é um banco querer ter um footprint, ter uma pegada internacional e diversificar o seu negócio. Isso faz todo o sentido, mesmo sob o ponto de vista do risco operacional e o risco do negócio. Faz todo o sentido que os bancos tenham uma dimensão tal ou estejam expostos a regiões do globo diferentes, que normalmente, apesar de haver aqui alguma sincronia entre os ciclos económicos, a verdade é que quem esteve exposto a algumas economias, nomeadamente emergentes, conseguiu, de certa forma, agora amortecer um pouco o impacto negativo que esta crise financeira, muito centrada nos últimos 2 anos na zona euro, teve nos seus resultados e teve na economia. Portanto, isso aí eu creio que é bastante negativo. Já sobre este ângulo de os bancos venderem as participações não core, ou seja, o seu portfólio de participações industriais, em Portugal Telecom e noutras empresas que não estão diretamente associadas ao seu core business. Eu acho que isso aí faz todo o sentido e de facto é um pouco o reflexo da falta de profundidade e de liquidez da economia portuguesa, o facto de alguns bancos de terem participações importantes em empresas industriais. E aí eu acho que já não faz tão sentido e acho que já não é tão problemático uma Caixa Geral de Depósitos deixar de ter uma participação significativa, uma posição determinante no capital da Portugal Telecom, até porque a Portugal Telecom não vai encontrar, ou a Caixa Geral de Depósitos, claro que vai vender esses ativos a um preço eventualmente inferior ao preço que os adquiriu, de facto, mas não vai ter grande problema em colocar esses ativos no mercado para a Portugal Telecom. Lá está uma empresa que tem uma exposição internacional e uma exposição muito importante, não só à África, mas como à América Latina, e, portanto, vai com certeza encontrar interessados nesta aquisição e, portanto, vai fazer liquidez e vai, de certa forma, aliviar um pouco o seu balanço e ganhar aqui algum espaço nos seus rácios. Agora, queria só aqui referir, apesar desta dimensão absolutamente astronómica, que porventura terá assustado algumas pessoas, a Caixa Geral de Depósitos com 400 milhões de euros de prejuízo, o BCP com 1,2 mil milhões de euros de prejuízo e o Banif com 56 milhões, a verdade é que estes bancos estão, à luz daquilo que é regulatoriamente aceitável, devidamente capitalizados. Ou seja, todos estes programas, estes planos de recapitalização que estes bancos foram sujeitos, já previam este elevado nível de percas. Ou seja, no último trimestre do ano, estes resultados não foram nem mais nem menos do que aquilo que já era previsto. E, portanto, quando estes bancos se socorreram de linhas de recapitalização, já se previam estes níveis de prejuízo, estes níveis de imparidade e, portanto, o conjunto do sistema financeiro nacional já tem rácios de salvabilidade e rácios Tier 1 superior a 10%, que é aquilo que é regulatoriamente exigível. E essa é, de facto, uma nota importante para deixar. Antes de partirmos para intervalo, na segunda parte vamos olhar ainda para a banca, rapidamente para a negociação que a Irlanda conseguiu fazer com as instituições internacionais relativamente ao Anglo-Irish. Depois vamos olhar para a guerra cambial, que persiste um pouco por todo o mundo, e finalmente para a carteira de investimentos para 2013. Até já!